No início do ano, o barril do petróleo atingiu o preço mais baixo em 14 anos. No Brasil, a arrecadação com royalties dos municípios produtores despencou. Nossos repórteres visitaram algumas cidades no litoral do Rio de Janeiro, responsável por 80% da produção do país, para saber como esses municípios estão enfrentando a crise do petróleo. O ouro negro, que já motivou tantas guerras, anda em baixa no mercado internacional. O preço do barril do petróleo, que em 2008 chegou a $133, caiu para cerca de $30. O motivo foi o aumento da produção. Nos últimos 2 anos, foram extraídos quase 5 milhões de barris a mais por dia em todo o mundo. Tem aí um desequilíbrio no mercado, queda nos preços de forma acentuada, porque os estoques de petróleo estão se acumulando. Hoje se produz mais petróleo do que o mercado consegue absorver. Parte daquela produção que vinha sendo utilizada deixa de ser necessária e temos novas gerações menos dependentes de automóveis, mais conscientes com o uso racional de fontes de energia. Atualmente são produzidos no mundo 90 milhões de barris de petróleo todos os dias. No ano passado, os Estados Unidos passaram a liderar o mercado com 13 milhões de barris, graças a uma nova tecnologia de extração que produz petróleo a partir de rochas de xisto. Por causa da descoberta, depois de 40 anos, a Arábia Saudita caiu para a segunda colocação, com 12 milhões de barris, seguida da Rússia, com 10 milhões. Para tentar recuperar a liderança no setor, os árabes decidiram aumentar a extração e colocaram petróleo mais barato no mercado. Os países do Golfo resolveram deixar o preço baixar para não perder mercado. Muitos países que antes exportavam para os Estados Unidos tiveram que buscar novos mercados, né? Principalmente na China e na Ásia. O Brasil é o 11º maior produtor de petróleo, com 2 milhões e 300 mil barris por dia. 80% dessa extração acontece na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Por causa da queda do preço, 4 empresas estrangeiras deixaram de atuar na região. Quando o barril do petróleo era cotado a mais de $100, 70 sondas estavam em operação na Bacia de Campos. Atualmente, apenas 22 estão funcionando. A Petrobras teve que frear a produção para evitar prejuízos, já que algumas vezes o custo para extrair o óleo do fundo do mar é mais elevado do que o valor pago pelo produto no mercado. Com menos petróleo, o valor dos royalties pagos para as cidades que ficam em áreas de exploração cai. Macaé, principal centro produtor, foi uma das mais afetadas. Além dos royalties terem diminuído cerca de 30%, 11 mil pessoas foram demitidas na cidade. Com menos dinheiro em circulação, a arrecadação despencou. O orçamento, que era de 2 bilhões e 500 milhões de reais, deve ser reduzido para 1 bilhão e 500 milhões de reais esse ano. Para a prefeitura, restou apenas cortar gastos. Toda austeridade é pouco, toda economia ainda será pouco, mas nós temos que aprender com isso. Quer dizer, esse é o momento que nós estamos vivendo, a gente precisa enfrentar de maneira sóbria e é o que nós estamos fazendo. Para especialistas, as cidades beneficiadas pelos royalties do petróleo cometeram 2 erros. Primeiro, gastaram mal os recursos. A queda do repasse dos royalties veio acima do que todo e qualquer analista mais competente pudesse imaginar. O grande problema é que muitos governos não fizeram obras para manutenção da sua administração em períodos de baixo repasse de recursos de royalties. E agora estão sem infraestrutura e sem dinheiro até para pagar a folha de pagamentos. O segundo erro foi apostar só no petróleo como solução de todos os problemas da economia. Todos os livros de economia dizem que é um erro você apostar num item só, né? Ou seja, numa fonte só. Você vê um processo mais rápido em Macaé, né? A cidade de Macaé aprendeu a lição. Para não ficar refém do petróleo, pretende investir em infraestrutura, apostar na criação de um parque tecnológico e incentivar o turismo.
Aquela ideia da exploração do petróleo, que a gente viveu durante 30 anos, agora começa a dar lugar a um investimento mais cuidadoso, mais elaborado. Diversificar a economia cada vez mais faz-se necessário. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Macaé está otimista com o futuro da cidade. Para ele, ao invés de lamentar a crise, é necessário trabalhar para superar os problemas. A gente viveu aqui um período muito grande de bonança e com isso a gente agia com uma certa irresponsabilidade. Trabalhar, inovar, unir forças e qualificação de pessoal e trabalho.